Olá, seja bem-vindo à aula de número 5 do nosso curso de modelagem estrutural no Revit. Na aula de hoje, nós mostraremos o processo de geração das vistas, né, de projeto estrutural. Iniciaremos agora, então, o processo de geração das plantas de locação, das plantas de formas de todos os níveis, de um corte estrutural para mostrar os níveis dos elementos estruturais e mostraremos o processo, então, de inserção dessas vistas numa prancha, numa folha de projeto. Bom, antes de falar das vistas, né, de projeto estrutural, a gente vai falar aqui de como utilizar essas vistas. É importante, então, a gente entender como utiliza para fazer a vista com todas as informações necessárias. Então, normalmente a gente faz a planta de locação da obra. Essa locação, ela é feita usando, você pode usar equipamento de topografia, ou pode usar que a gente chama de tabeira, né, ou gabarito. Você faz o gabarito de madeira no entorno da construção. Esse gabarito ele tem que estar esquadrejado, ou seja, todos os ângulos que tem que ser 90 graus certinho. Normalmente você, para garantir isso, você trabalha com a relação sempre assim, usando o Teorema de Pitágoras, usando a relação 3, Pá 4, Pá 5. Então você pode marcar 60, 80, 1 metro, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Então você pode trabalhar então para garantir esse esquadrejamento aqui, 1,20 m, 1,90 m, 1,50 m, tá? Então, você garantiu o esquadro, depois você tem que fazer o nivelamento. Ah, João, mas se o terreno não for um terreno nivelado? Você vai fazer um nivelamento em etapas, tá? Que é importante isso. Depois de feito isso, você tendo uma planta de locação em mãos, a planta de locação é isso aqui, você tem lá os pilares, as fundações identificados, você tem as distâncias identificadas dos eixos desses pilares, né? Então, tendo esses eixos especificados, você vem aqui nesse gabarito e marca ali com pregos, né, a posição de cada eixo. Então, você marca a posição do eixo na horizontal e a posição do eixo na vertical. Por exemplo, esse aqui. Então, vai estar uma marcação aqui, nessa tábua, uma marcação aqui, nessa tábua, uma marcação aqui, nessa tábua, e uma marcação aqui, nessa tábua. E aí você tem, você passa uma linha atravessando daqui para cá e outra linha daqui para cá, igual está mostrando aqui. Onde essas linhas se encontrarem é o eixo do pilar que você tem ali. Então, isso aqui é importantíssimo para você garantir o posicionamento real da construção de acordo com o projeto arquitetônico. Então, feito isso, você então marca o pilar e aí você pode fazer a marcação com o piquete aqui e começa então o processo de escavação. Da mesma forma, você pode marcar aqui as vigas, pode marcar os pilares. Então, a planta de forma vai te trazer as informações. Da planta de locação vai te trazer informações dos eixos, tá? Então, você vai conseguir localizar o centro aqui dos elementos e com a planta de forma você consegue informações das demais dimensões dos elementos a serem modelados. Então, nós vimos aqui, né, o detalhamento tridimensional das armaduras. Eu vou voltar à visualização aqui. A gente agora vai partir para o detalhamento das plantas de formas e plantas de locação. Então, nós vamos começar agora a criação de vistas de projeto. Então, nós vamos aqui no nível 1, nós vamos duplicar essa vista. Ao duplicar essa vista, nós vamos renomear aqui, chamar ela de planta de locação das fundações. E aqui, o que a gente vai fazer? Nós já criamos um modelo de vista pré-definido, já mostramos esse processo, e nós vamos aplicar esse modelo. Então, eu criei um modelo aqui chamado planta de locação das fundações. Vejam aqui que ele já ficou com um formato melhor, e a gente vai identificar agora as fundações e cotar, então, os eixos. Para identificar as fundações, nós vamos aqui anotar. Aqui nós vamos identificar todos. Identificar todos, nós vamos selecionar aqui um identificador de sapato estrutural, nós vamos pegar um identificador com seção e vamos pegar também o identificador de pilar estrutural, nós vamos pegar também o pilar com seção, peço para aplicar, e aí os identificadores já foram carregados, eles já estão aqui. Vou selecionar tudo aqui, vou filtrar e vou deixar inicialmente o identificador de pilar estrutural e vou ajustar a posição dele aqui, eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, nesse cantinho aqui. Que aí eu selecionei todos ao mesmo tempo. Vou
filtrar novamente aqui. Agora eu vou selecionar os identificadores de fundação estrutural e vou colocar eles aqui mais à lateral aqui. Pronto, agora eu posso identificar, mudar os nomes aqui. Então, nós vamos numerar os pilares e as fundações na seguinte sequência: de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, esse aqui seria a sapata S1, S2, S3, S4, S5, S6. E os pilares nós vamos numerar por nível, tá? Então, o nível 1 seria 101, nível 2 seria 201, nível 3, 301. E aqui, como está abaixo, né, do nível 1, nós vamos colocar como nível 0. Então, esse pilar aqui, de um duplo clique, vou colocar aqui, seria 001. Essa sapata aqui seria S1. Então, depois nós vamos renumerar todos eles aqui. Daqui a pouco eu mostro essa vista toda renumerada aqui. E aqui nós vamos cotar os eixos também. Então, nós vamos cotar esses eixos verticais e cotar também os eixos, na verdade, os eixos horizontais e cotar também os eixos verticais. Daqui a pouco, então, mostramos essa vista toda pronta aqui. Lembrando aqui que ao fazer a cota, nós utilizamos aqui o estilo de cota com linha, tá? Então, se não estiver aparecendo a linha aqui, vocês utilizam. Se tiver com a cota sem linha, não vai aparecer as linhas, tá? Então, escolham aqui cota com linha. Então, aqui nós já estamos com a vista toda configurada. Então, os eixos todos cotados e as fundações e os pilares também, todos já numerados aqui. Agora nós vamos fazer planta de formas do nível 1. Então, nós vamos duplicar a vista do nível 1 e vamos renomear ela, chamar ela de planta de formas do nível 1. E nós vamos aplicar uma propriedade também de uma vista já previamente pronta aqui. Então, vou colocar planta de formas. Essa linha também eu posso dar aqui um VH nela, VH. Vejam aqui que ela já ficou com o formato que eu posso, então, trabalhar. Então, tem os pilares, tem as vigas. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos identificar os pilares, identificar as vigas. E como aqui não tem laje, essa região aqui nós vamos indicar que é uma região vazada. Então, nós vamos aqui em linha de detalhe, utilizar a linha de projeção e vamos colocar essa linha indicando aqui esses vãos aqui, tá? Bom, agora nós vamos identificar os elementos, as vigas e os pilares. Então, nós vamos aqui anotar, identificar todos. Então, identificador de pilar estrutural, nós vamos escolher o pilar com seção. Identificador de quadro estrutural, que são as vigas. Então, com seção também. Põe para aplicar e ele já apareceu ali os identificadores. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos identificar os pilares, identificar as vigas e depois mudar a posição deles aqui para não ficar sobreposto. Então, é aquele mesmo procedimento que a gente fez com as fundações. É só deslocar ele aqui. Você pode deslocar todos de uma vez só, filtrando, ou pode deslocar um por um, tá? Então, os pilares vão numerar da mesma forma, né? 1, 2, 3, 4, e as vigas vão numerar de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, aqui nós estamos com a planta de forma já pronta, né? Com todas as cotas. Então, os pilares nós identificamos aqui como 101, 102, ou seja, no nível 1 nós colocamos 100, as iniciais de 100, no nível 2 vai ser 200. Então, os pilares estão numerados, as vigas também estão todas numeradas aqui, né? Todas as vigas numeradas. Todas as regiões de vazios também identificadas. Nós cotamos aqui, fizemos as cotas dos eixos também. E cotamos também as faces das vigas, então a face externa, as faces externas e as faces internas. Isso facilita no momento que a pessoa vai definir o tamanho da tábua que precisa cortar. Então, estão todas as cotas aqui, tudo definido, né? Fizemos também a planta do nível 2 da mesma forma, né? Então, a gente utilizou o mesmo procedimento, duplicando a vista do nível 2, tá? A diferença aqui que no momento que a gente foi fazer aqui, nós identificamos os pisos, né, com seção, então identificamos aqui os pisos com espessura, tá?
E, então, todos os pisos aqui, todas as lajes, elas estão identificadas. Então, a laje 201, 202, 203. Aqui é importante a gente falar, por exemplo, que nós aqui na faixa de vista, a gente colocou que a faixa de vista, né, o plano de corte é 1,20 m para a gente conseguir visualizar as vigas, mas nós colocamos menos 30 centímetros aqui para que a gente conseguisse visualizar os pilares que estão no plano inferior, tá certo? E então tá tudo cotado aqui da forma que tem que ser, né? Então a região da escada ficou em vazio, tá? Então nós deixamos em vazio a região da escada. Aqui as lajes, da forma que a gente tinha projetado lá. E fizemos também as plantas de forma do nível 3. Caso vocês não tenham um nível 3, então não teria esse nível, não tivesse um segundo pavimento, não tem esse nível 3. Então as lajes estão aqui, né? A laje 301, a laje 302, a laje 300. Aqui, na verdade, coloquei até 304 aqui, na verdade é 303, né? A laje 303. Então, a laje 301, 302, 303. As vigas também já numeradas, 301, 302, 303, 304, 305, né? Então, nós fizemos toda a numeração. Aqui nós não identificamos pilares porque não tem pilar passando para cima aqui, tá bom? Então, a gente não precisaria identificar os pilares aqui. Aqui, vou chamar a atenção de vocês em relação à laje aqui, ó. A gente tinha feito a laje, eu vou dar um para mostrar, a gente tinha feito a laje pegando, cortando aqui, ó, né? Então, cortando essa região aqui. Só que, na verdade, a laje, aqui eu tenho que complementar a viga para ela ficar na altura como se fosse uma laje só. Então, nós editamos aqui e deixamos fechado aqui e colocamos, então, aqui a abertura de 60 por 60, da forma que está aqui, tá? E aí, colocamos o vazio aqui, a abertura, né, para passagem, então, para o acesso aí aos reservatórios. Aqui a armadura, não precisaria colocar armadura de laje aqui, porque tem a própria armadura da viga aqui, que já daria, permitiria esse efeito, então. Então, dessa forma, então, a gente complementa agora né, as plantas de formas aqui. Agora, para a gente identificar os níveis, né, para que a pessoa tenha uma ideia dos níveis, nós vamos utilizar, fazer um corte na construção e esse corte nós vamos, então, identificar os níveis, tá? Então, nós vamos aqui no nível, na planta de nível 1, e vou pegar um desses cortes que está aqui. Posso pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Vou acionar esse corte. E aí eu vou aqui deixar esse desenho mais limpo, tá? Então, primeiro eu vou tirar esses elementos de vínculo aqui, eu não quero que apareça o vínculo, vou selecionar tudo aqui e vou excluir alguns elementos. Então, eu não quero que apareça aqui, por exemplo, os vínculos. Então, eu vou selecionei o vínculo de Revit, vou dar um EH nele, ou eu posso vir aqui ocultar elementos. Esse corte também eu não preciso que ele apareça, vou dar um EH nele, EH. E aqui, esse nível aqui, ele não está na posição correta. Eu vou pôr ele por aqui, para aqui, a sua identificação aqui. Posso reduzir isso aqui. Posso reduzir também esses níveis aqui. Pronto. E aí eu vou cotar esses níveis, cotar esses elementos aqui. Então, posso cotar, começar pela fundação. Vou mudar a escala aqui para 1:50. E aí eu vou cotar todos os elementos que eu tenho aqui. Peguei pelo lugar errado. Botei todos os elementos. Pronto, então, posso aqui, como é um desenho de corte genético, eu vou
vou botar esse nível também aqui. Então, vou botar esse corte. E aí, vou ajustar aqui para que eles fiquem mais próximos aqui. Não está identificado aqui, está mostrando as vigas, está mostrando todos os elementos. Esse corte, então, nós vamos levar para a prancha. Então, nós vamos começar a levar os elementos para o nosso desenho, tá? Na verdade, a gente pode levar depois esse desenho. Então, nós vamos só renumerar esse corte aqui. Os demais cortes eu posso apagá-los, porque eu não vou precisar mais deles. Se precisar, eu faço outro corte. Então, vou apagar esses cortes que eu fiz aqui. E vamos renumerar esse corte aqui. Vamos chamar ele de corte transversal. Na verdade, é um corte longitudinal. Longitudinal. Então, depois a gente leva esse corte e lava a prancha, né? Aqui, essa parte de visualização também eu posso tirar. Então, ele já está pronto para que eu possa levá-lo, então, lá para o meu desenho, a minha prancha. Bom, então, vou aproveitar já levar os elementos aqui para a prancha. Então, a prancha é essa aqui, ela está pronta aqui. Vamos levar inicialmente a planta de locação das fundações. Então, olha, está muito grande aqui, porque eu tenho que ir lá na planta e preparar ela para trazer aqui para a prancha. Então, nós vamos lá na planta. O que a gente vai fazer? Nós vamos aqui identificar a borda dela. Então, assim, está muito grande. Então, eu vou diminuir isso aqui para que ela fique o tamanho para visualizar apenas o que eu preciso. A escala aqui está na 1:50, se eu quiser deixar nessa escala. Pronto, organizei, posso desativar. Vou fazer a mesma coisa com a planta de formas. A borda está aqui, vou diminuir essa borda. Vou fazer esse ajuste com todas as plantas. Já fiz os ajustes, posso trazer agora, então, as plantas para minha prancha aqui, para minha folha de desenho. Então, nós vamos trazer, inicialmente, o corte longitudinal, posicionar ele aqui. Vou trazer agora a minha planta de locação, fundações, vou posicionar ela aqui. Vou trazer a planta de formas do nível 1, vou posicionar ela aqui. Planta de formas do nível 2, vou posicionar ela aqui. E a planta de forma do nível 3, vou tentar encaixar ela aqui também nesse canto. Vou fazer o ajuste agora do posicionamento para que elas caibam aqui na prancha. Se eu quiser ajustar esses textos, tem como também. Eu posso selecionar aqui na prancha, posso fazer ajuste, posso movimentar, caso eu queira. Então, aqui a gente já está com a prancha aqui, né, com todos os elementos inseridos, né? Então, aqui o corte longitudinal da estrutura, né? Aqui ficou um pouco embola, mas é porque o texto, eu posso até mudar aqui, colocar, vir aqui no corte e diminuir um pouco o tamanho ali, vou colocar corte longitudinal, só colocar long ponto para diminuir um pouco, tá? Então, da estrutura, a planta de locação, as plantas de forma do nível 1, do nível 2, todas aqui já atualizadas da forma que tem que estar certinho aí. Então, aqui já está todas as folhas aqui ajustadas conforme tem que ser. Chegamos ao final da nossa aula. Aguardo vocês, então, na próxima aula. Grande abraço.